Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai continuar aqui nesse desenvolvimento. Agora a gente vai trabalhar na tela login, né? Na aula passada a gente trabalhou na tela de criação de conta. Agora a gente vai trabalhar nessa tela de login, onde a gente vai basicamente fazer o login desse nosso usuário, né? A gente vai mandar uma solicitação para a nossa API para fazer esse login. Beleza? Então se a gente vem aqui no Insomnia, né, a gente tem aqui o localhost 2.3000/login, né, que é a nossa rota de login. A gente manda uma solicitação port com e-mail e senha, né? Se eu mando isso aqui, ele vai retornar um e-mail, um nome, os dados, o token e o token, né, desse usuário, que é um JSON Web Token que a gente vai usar na próxima aula para estar fazendo o login automático sem precisar do usuário digitar, né? Toda vez ali, sempre que ele abrir o aplicativo, digitar, fazer o login, né? O e-mail com o e-mail e a senha, beleza? Então, para começar aqui, se a gente vem analisa aqui esse código, né, a gente tem o state e-mail e password, né, o e-mail e senha, onde a gente faz o controle do que o usuário digita aqui no text input, né, no campo de e-mail e no campo de senha. Então a gente vai precisar basicamente passar, né, o e-mail e a senha como um argumento para uma função. E essa função, né, ela vai ser disparada aqui nesse nosso botão, né, no botão login, quando ele for pressionado. Então eu vou dar uma formatada aqui. E aqui a gente vai ter, né, o onPress, né, onPress, quando a gente pressionar aqui, a gente vai ter uma função, né, pode ser aqui login user, né, que é essa função que vai fazer o login do usuário para a gente. Beleza? Então a gente poderia muito bem criar, né, essa função aqui antes do return, né, antes de eu retornar aqui o nosso JSX, mas nesse caso aqui eu vou estar usando o nosso context para criar a função lá no context. E porque, né, caso eu precise disponibilizar essa função em algum momento, a função já está dentro do nosso context aqui, e nesse caso é o auth context, né, o context de autenticação. Beleza? Então a função ela vai parecer muito com essa função aqui create user, né? Vai mudar pouquíssimas coisas, então eu vou basicamente duplicar aqui, né, esse código, essas duas funções. Então aqui vai ser login user, beleza? Essa estrutura que a gente está usando é devido aqui à função createContext, né? Que para quem viu as outras aulas aí, para quem não viu também eu vou deixar aí no card. São funções que basicamente automatizam, são funções não, é uma função que automatiza a criação do context, beleza? Então a gente passa para ela um reducer, as ações e o valor inicial, onde o reducer, né, é a nossa função reducer, do hook use reducer, as ações são as funções que a gente vai querer performar, né, quando a gente pressionar ali o botão, quando fazer um dispatch, alguma coisa, vai estar tudo aqui dentro de ações, e o initial value, que é o valor inicial da nossa função useReducer, beleza? E essas ações, né, é um objeto de funções, onde cada função performa uma ação, usando aqui o dispatch, beleza? Então, se você não está entendendo muito bem aqui, volta nas aulas aí e veja as aulas onde eu explico bem isso aqui, e você vai entender o que essa função, né, essa função aqui, createContext faz, beleza? Então, voltando aqui no nosso auth context, né, a gente tem a função login user, ela é uma função que recebe o dispatch como argumento e retorna outra função, né? Aqui ele retorna uma outra função. E nesse caso aqui, né, se a gente vem aqui no Insomnia, para fazer o login do usuário, a gente manda um e-mail e uma senha para o localhost 2.3000/login. Beleza? Então, esse arquivo aqui, a API, né, essa funçãozinha aqui, API que a gente está importando, ele é basicamente esse arquivo aqui que eu criei, né, onde a gente usa o exos.create, eu crio uma instância do exos e eu passo aqui, basicamente, eu passei só o base URL, né, que é o URL base. Que nesse caso aqui é HTTP, aqui é o localhost, né? Que nesse caso aqui eu coloquei o número, porque o localhost ele pode ser, né, diferente, não que seja diferente, mas ele pode funcionar. Se eu escrever aqui localhost, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Algumas vezes vai dar certo, outras não. Então, para evitar, eu passei o localhost em número aqui, né, o endereço IPv4. E para você descobrir o seu, você vai abrir o CMD, vai abrir o terminal e digitar, né, ipconfig no Windows e ele vai aparecer lá o IPv4. Beleza? Eu falei disso na aula passada. Tranquilo? Então aqui eu dou um api.post, né, que eu importo esse arquivo aqui, essa variável API. Eu dou um api.post, né, uma solicitação port que vai ser para o /login, né, não é /criar, /login, e eu vou mandar um e-mail e senha, né, eu não vou precisar desse nome, a gente usa o nome aqui somente na função de criar um usuário, né, o create user. Aqui no login user eu pego o e-mail e a senha, e eu vou passar, né, como segundo argumento. Esse primeiro argumento é a definição de rota, né,
aqui como eu defini a URL base, eu estou definindo só barra login. E o segundo argumento é os dados que eu vou mandar aqui nessa solicitação post, que é só o e-mail e a senha. Beleza? Então, feito isso aqui, no finalzinho aqui nesse nosso objeto, né, de funções, eu vou passar aqui dentro o nosso login user. Beleza? Vou salvar aqui. E é basicamente isso, né? Aqui está tudo dentro de um try catch. Se dá algum erro, eu vou dar um console log nesse erro, porque eu vou falar dos erros, né? A gente vai aprender a tratar erros em uma aula futura, onde eu vou falar somente de erros, beleza? Então, voltando aqui na tela login, a gente já está fazendo uso do context aqui, né? O use context, a gente está passando o context como argumento. Eu vou trazer aqui, a gente está trazendo o state e o teste, né? O estado atual e a função teste que a gente tem aqui no auth context, né? Essa função aqui que dá um console log. Mas nesse caso aqui eu vou trazer somente o login user, beleza? Eu vou salvar, na verdade não vou salvar ainda porque o nosso botão, né, o botão de login aqui no on-press a gente tem que passar para o login user o e-mail e a senha, né? Então aqui eu vou passar o e-mail e password. Mas dessa forma aqui, ele não vai funcionar, né? O e-mail password não vai ser passado como argumento para a função login user. Para que isso aconteça, né, eu tenho que passar uma função anônima. E essa função anônima vai passar aqui, né, para o login user o e-mail e a senha. Beleza? Vou salvar. E agora sim, tá tudo funcionando, né? Eu vou vir aqui no login, vou digitar o e-mail. O e-mail é janser@janser.com. E a senha é 123456. E para a gente ver isso aqui funcionando, né, se eu pressionar aqui login, não vai acontecer nada, porque aqui na nossa função, né, na função login user, se a gente olha aqui no Insomnia, ele retorna, né, o e-mail, o nome, os dados e um token. Então esse retorno dessa função post, ele vai ser, né, eu consigo acessar esses dados se eu armazenar isso aqui em uma variável. Então eu vou criar aqui a variável data, vai receber, né, o api.post, né, com a await aqui. Então na variável data eu vou ter esses dados. Então aqui embaixo, né, depois do que eu fazer o api.post, eu vou dar um console.log nesses nossos dados, né, nesse nosso data, para que a gente consiga, né, ver aí os dados que foram respondidos para a gente. Então eu vou digitar aqui, né, janser@janser.com, o e-mail. E a senha vai ser 123456. Pressionar login e vou abrir o terminal. A gente pode ver que um objeto gigante, né? Isso porque o Axis retorna para a gente os dados dentro de um objeto data. Então aqui eu tenho que dar um data.data, né? Eu tenho a variável data que está recebendo a resposta do api.post. E dentro desse objeto, dessa variável data, né, data, eu tenho outro objeto data. Vou salvar aqui novamente e vou fazer a solicitação aqui novamente. janser@janser.com e a senha 123456. Fazer o login e agora sim, né, a gente pode ver que é um objeto com os dados, e-mail, nome e o token, beleza? Então isso aqui prova que está tudo funcionando, é tudo como deveria. E quando a gente fazer o login, né, o que a gente quer que aconteça é que a gente navegue para a tela home, né, como poderia ser a tela home da nossa aplicação ou para alguma outra tela. Nesse caso aqui a gente tem só duas telas, né, sign in e sign up. Eu vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar isso aqui de home.js. Aqui eu vou usar um snippet, vou chamar isso aqui de home. Beleza, somente um view com text home dentro. Vou salvar isso aqui no app.js. Vou criar uma nova tela, né, então stack.screen, o nome dessa tela vai ser home. E a componente é o componente que a gente acabou de criar, home, que eu vou fazer o auto import aqui, né, do home from src/screens/home, que é esse arquivo que a gente acabou de criar. Só aqui com fins demonstrativos aqui pra gente. Então depois que eu fizer o login, né, aqui na tela login, depois que a função login user for executada, eu vou executar outra função. E essa outra função, deixa eu só arrumar isso aqui. Essa outra função vai ser o navigation.navigate, ou seja, eu vou navegar para a tela home. Beleza? Vou salvar, vou fazer o login novamente. Então aqui janser@janser.com e a senha vai ser 123456. Vou fazer o login e agora sim, né, a gente está aqui na tela home. A gente pode ver que ali o home está um pouco cortado, né, não está ali como deveria.
Mas isso aí a gente vai cuidar disso aí mais para frente, mais nas próximas aulas. A gente vai cuidar também dessa navegação, né, do login, né, no caso aqui o sign in, sign up, para a tela home, né. A gente vai fazer umas condições aí para quando o usuário navegar, né, ele não conseguir pressionar aqui o botão voltar e voltar para a tela login. A gente vai cuidar disso aí nas próximas aulas. A gente pode fazer isso de algumas formas e eu vou apresentar para vocês em aulas futuras. Beleza? Então, feito isso, né, a última coisa que resta aqui para a gente fazer é, se a gente olha aqui nos dados, a gente tem um token, né? Que esse token é o token que a nossa API respondeu para a gente, que foi criada para esse usuário. Então, o que eu vou fazer agora é na função authContext, eu vou armazenar esse token, né? A gente tem que armazenar esse token localmente para a gente conseguir, quando a gente for fazer o login automático, né? Eu acesso esse token que foi armazenado na nossa aplicação. E aí sim, eu vou verificar, né, se o token é válido. Caso ele seja, a gente vai fazer o login desse usuário. Então, para armazenar os dados localmente, a gente vai usar uma biblioteca aqui, que é a biblioteca Async Storage, né? Eu vou deixar o link dela aí na descrição. Mas basicamente a gente vai dar um npm install, né? Uma biblioteca comum, React Native Async Storage /Async Storage. Eu vou até copiar aqui. E aqui na própria documentação a gente tem aqui, né, users, que ele vai ensinar a gente a usar isso aqui. Então eu vou voltar aqui no VS Code, vou pausar aqui a aplicação e vou instalar, né, essa biblioteca com o npm install React Native Async Storage. Então fiz a instalação, né, e aqui na documentação a gente tem aqui no uso, né, no users, a gente tem que importar, né, o Async Storage. Então vou copiar isso aqui, e aqui para armazenando um valor, né, a gente tem uma função bem simples, é uma função assíncrona, que ele vai dar um async storage.set item, né. O async storage ele funciona como com padrão de key value, né, tipo eu defino uma key, ou seja, um nome, sei lá, ID, e essa key vai representar um valor que a gente passa como segundo argumento aqui da função set item. Bem tranquilo, bem simples. Então eu vou voltar aqui no VS Code, né, aqui eu já iniciei a aplicação, né, então vou abrir aqui o emulador, e aqui no início, né, do authContext a gente vai importar aqui, né, o nosso async storage. Então eu vou importar ele, e aqui na função login user, né, quando a gente fazer o login, ou seja, depois que a gente fazer o api.post, né, aqui eu vou apagar esse console log, na verdade eu vou deixar ele aqui. E depois que a gente fez, né, o api.post, aqui eu vou ter, como é a função assíncrona, né, e aqui a função login user ela já é assíncrona, eu vou dar aqui um await, a gente vai dar um await async storage.set item, né, eu vou setar um item aqui desse item, né, se a gente olha aqui, tem que definir um key e um valor, né, aqui vai ser o nosso ID, né, eu vou chamar isso aqui de ID, e o nosso valor, né, o valor vai ser uma string, e essa string vai ser o token, né, que a gente está aqui, que a gente recebeu aqui dentro, né, do objeto data. Se eu abro aqui a documentação, eu tenho aqui, né, data, cadê? Aqui os dados, né, ele deu esse console log aqui quando eu fiz um data.data, né, dados. Aqui no caso, para me pegar o token, eu vou ter que dar um ponto token, né, data.data.token. Então aqui no set item, né, o ID desse item, aqui desse item vai ser ID, e o segundo argumento aqui vai ser data.data.token. Beleza? Feito isso aqui, eu vou estar armazenando, né, um aqui ID, e quando eu acessar, quando eu for ler, né, quando der o async storage.getItem, eu vou passar aqui ID, e ele vai trazer para mim esse token que está sendo armazenado. Beleza? Então isso aqui tem que ficar dentro de um try catch, né? Já está, né? Já está dentro aqui desse try. Caso dê algum erro, vou dar aqui um console log nesse erro. Tranquilo. Beleza? Então eu vou salvar isso aqui. E eu vou dar um login novamente. Se eu fazer o login novamente, né, ele vai simplesmente printar aqui o data.data. Eu não quero que isso aconteça. Mas para provar que o async storage está funcionando, eu vou ler esse item e dar um console log nesse item que eu li. Então que eu vou dar um await async storage.getItem, né? GetItem, eu vou pegar o item, a gente tem que passar um aqui, né? Que no caso aqui é o ID. Eu vou armazenar isso aqui num valor, numa variável, né? Então const ID vai ser igual a esse await, e eu vou dar um console log nesse nosso ID que eu acabei de fazer a leitura. Vou salvar, e aqui eu vou fazer o login desse usuário, né? Vou abrir aqui o terminal, vou rolar aqui bem para baixo e fazer o login.
janser.janser@gmail.com e a senha 123456. Login. Digitei o e-mail errado, né? O e-mail não é esse. É janser@janser.com. Fazer aqui o login e agora sim, né? A gente foi printado aqui no console esse string gigante que é o token que a gente acabou de armazenar, beleza? Então na próxima aula, né, a gente vai fazer o login do usuário usando aqui esse token, né, o login automático. E usando também, né, o asyncstorage.getItem, né, a gente vai pegar esse ID e vai verificar se ele é correto usando lá a nossa API. Tranquilo? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.